E nós, todos nós, vamos sair daqui melhor do que entramos. Amém? Ficamos de pé em nome de Jesus Cristo. Com a igreja, o mensageiro Nelson, com a palavra de Deus. Boa noite. Sabe que nós está passeando Jesus? Pode sentar os irmãos, Deus abençoe. Estamos aqui para profetizar bênçãos no 11º mês desse ano. Apesar de estarmos em março, espiritualmente já estamos celebrando lá em novembro. Amém, igreja? E que o poder de Deus venha cumprir a sua palavra sobre a nossa vida. Bem verdade é que todos nós temos promessas de Deus. Amém? O Senhor, desde o início, Ele preparou o melhor do melhor para cada um de nós. Porém, nem sempre a gente recebe o melhor do melhor de Deus. A gente sabe que Deus tem todo o poder, que é dono do ouro e da prata. Nós sabemos que Ele é fonte inesgotável de poder, que pode realizar grandes coisas. A Bíblia fala que Ele pode transportar montes, pode ressuscitar mortos. Ele abre porta onde não tem porta para nos abençoar. Mas nem todos somos abençoados como a palavra diz. Amém, igreja? Amém. E é culpa, se é que existe culpa, deve haver culpa, ela não é de Deus, porque Ele é perfeito, e nesse percurso algo atrapalha a bênção de Deus chegar até nós. Bem verdade é que operando Deus, quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Mas será mesmo que a bênção de Deus não pode ser impedida de chegar para nós? A bênção de Deus pode ser impedida. Operando Deus para me abençoar, ninguém à minha volta pode impedir Deus de agir em mim, mas eu posso impedir a bênção de Deus chegar a mim. Amém? Então abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 37. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 37. Está gravando o canal para você ver? Está gravando. Maravilha. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 37. A cura da sogra de Pedro. Vamos à leitura. E a fama de Jesus divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia a todos. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, mas sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, que a multidão procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse dele. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie para outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Amém? Então nós estamos aqui lendo um texto em que Jesus, ele era famoso
famoso, já estava muito comentado, mas nem por ser tão famoso, tão comentado, ele deixou de ter amigos, né? Deixou de ter pessoas, deixou de entrar na casa dos que pediam para ele entrar, e até de pessoas conhecidas dele. Jesus saiu da sinagoga, que era a igreja deles ali, e foi para a casa de Simão. Muito provavelmente ele já conhecia Pedro nesse momento aqui, né? Saiu ali da igreja, da sinagoga, foi, e chegando lá na casa de Pedro, a sogra dele estava doente e estava lá, estava enferma, estava com febre. O comportamento dela, que era uma mulher ativa, uma mulher atuante, não estava normal, né? E portanto ela estava acamada. E aí rogaram por ela: olha, Jesus, ainda bem que você chegou, vem aqui, faz alguma coisa por essa mulher aqui, que ela não está na condição dela normal. Jesus pôs a mão, repreendeu a febre, e ela se levantou e voltou ao padrão normal dela, de trabalhar, de servir, de cuidar, de atender. E o que acontece? Como Jesus era famoso, as pessoas sabiam que ele realizava obras e milagres e curas, e a necessidade daquela época era grande, era muito enorme, infinitamente maior do que hoje. Nos dias de hoje, a gente tem muita pessoa reclamando pelo desemprego, pela enfermidade, que as coisas estão caras, que muita coisa está difícil, que tem bandido, que tem mil e um problema, né? Mas a gente vive numa época regada de lei, de governo, de segurança pública, de escola, de educação, e com tudo isso a gente encontra dificuldade. Imagina naquela época que a coisa era escassa, né? Não havia câmera para ajudar na vigilância, não tinha tantas leis e advogados para nos defender como hoje. Então a coisa era terrível, e o que mais tinha era pobre, miserável, era mendigo, necessitado, enfermo. E esses aí, assim como nos dias de hoje, ao saber que tem algum tipo de benefício, eles correm para lá, né? Se tiver dando leite, se tiver ali um corte de cabelo de graça, se tiver uma roupa, alguma coisa, vão. Até quem não precisa vai. E sabendo que Jesus estava ali, o que aconteceu? Foram lá. E quem chega até Jesus não é decepcionado. Aleluia. Nos dias de hoje, quem vai atrás de algum tipo de benefício pode voltar sem nada. Se tem 100 cesta básica, o 101º vai chupar o dedo, vai ficar entrando na lista lá e esperar a próxima daqui 15 dias ou daqui um mês. Mas todos os que chegaram até Jesus com enfermidade receberam cura. Todos. E não foi cura específica. Ó, Jesus é especialista ortopedista, só cura osso. Não, Jesus é cardiologista, só cuida das questões do coração, e assim por diante, né? Você vai no hospital, se faltou especialista lá, dermatologista, você vai ficar sem atendimento, porque só tem um clínico geral, e ele, para a barriga, ele passa Buscopan, para a cabeça é de pirona, e para os ossos é Dorflex. Para a pele, o homem não está aí, né? Então Jesus não fez isso. Jesus não era assim. As pessoas que chegavam lá de qualquer tipo de moléstia, qualquer enfermidade, ele foi resolvendo o problema. E se o problema era espiritual, que um médico não podia resolver, que a medicina não atenderia, ele também resolvia expulsando todo tipo de demônio. Glória a Deus! Então, Jesus fez grandes obras na casa de Pedro. Veio à tarde, final da tarde, início da noite, e rompeu a madrugada
quanto mais obras ele fazia, mais pessoas necessitadas chegavam, e a sogra de Pedro, abençoada, estava lá, trabalhando para ajudar no ministério de Jesus, porque Jesus estava anunciando o reino dos céus, né? Então, nos dias de hoje, quem recebe a bênção de Deus não pode se dar o luxo, né, de falar, vou descansar. Oh, não, eu fui domingo, eu fiz tal coisa, então hoje eu tenho que dar um tempo, né? A sogra de Pedro estava com febre, e febre é algo que é de se preocupar, sim ou não? Febre, na verdade, é um indicativo de um problema maior. A gente viu aí o Covid, né? O olfato, o paladar, falta de ar e o que? Febre. Uma pessoa que nem sabe que está com câncer, durante a noite ela molha a cama de febre, de transpirar. Então a febre em si não é a doença, a febre mostra o problema, assim como nos dias de hoje o desânimo, a fraqueza, né? O descontentamento, a murmuração, a reclamação, fuxico, fofoca, miséria, todas essas coisas mostram que tem algo pior, que tem um problema maior. Isso aí é só um sintoma de que está faltando oração, está faltando jejum, está faltando subir o monte, está faltando voltar à prática das primeiras obras. Isso indica que tem pecado pelo meio, né? E quando fala de pecado, a gente não fala só de adultério, de prostituição, de fornicação, abominação, de bebida, de droga. O pecado, irmão, ele atrapalha, e não tem pecadão e pecadinho. O pecadinho derruba a crente. Assim como existe a arma de fogo, que se a polícia para você com a arma, você é levado, porque é arma problemática, né? Não estou defendendo a arma, mas se você é pego com uma faca na mão e souber justificar porque você está com a faca, né? Você segue teu trajeto. Não, eu trabalho no buffet, igual a irmã. Uma faca desse tamanho, que se pegar um peão, vara do outro lado, corta de baixo em cima. Eu sou churrasqueiro, entende? Então é por isso que você fala, bom trabalho, vai embora, né? Existe no campo espiritual os pecados que a pessoa fala, vai, você não vai ser punido de banco 2 anos não. Tá certo? Então, a febre indicava um problema maior que ela não sabia qual era, eles não sabiam, a Bíblia não revela. O nosso comportamento revela, muitas vezes, que o buraco está mais fundo do que parece, entende? E essa mulher teve a fé repreendida. Não somente a fé, mas a febre, teve a febre repreendida. Não somente a febre, mas aquilo que causava a febre. Que o Espírito de Deus trabalhe na minha vida e na tua vida, não repreendendo só a murmuração, só a reclamação, só a inveja, só a preguiça, mas aquilo que causa esse problema na nossa vida. Deus, aleluia. Essa mulher trabalhou o tempo todo que Jesus estava ali curando todo tipo de enfermidade, repreendendo todo tipo de demônio e legião do inferno, e Jesus sai da casa de Pedro. Amém? Lucas 5, a continuação aí do Evangelho de Lucas 4. Eu parei no 43, versículo 44, diz: e pregava na sinagoga da Galileia. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu
estavam 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então Jesus chegou na casa de Simão, curou a sogra de Simão e todo mundo que chegou lá, repreendeu todo tipo de demônio. Ele sai da casa de Simão e entra no barco de Simão. Simão tinha passado a noite inteira no mar jogando rede para ganhar o pão, para vencer na vida, para ter o dinheiro para pagar as contas, para honrar os seus compromissos, para levar o leitinho das crianças e assim por diante. Só que ele não teve sucesso no plano dele. Nós estamos aqui profetizando bênçãos em novembro. Todo trabalhador é digno do seu salário. Porém, Pedro trabalhou firme, forte, valente, e no final do seu expediente, o saldo dele estava devedor, cansado, com sono, preocupado, fadigado. E aí chega Jesus e entra no barco dele. Quando Jesus entra no barco de alguém, a rotina da vida da pessoa é quebrada. Amém? Amém. Então, se o irmão Nelson estava acostumado a sair 5 horas do trabalho na terça-feira, tomar um cafezinho, sentar no sofá, levantar os pés para cima e ver ali alguma coisinha na TV depois de dormir, Jesus entrou no meu barco, então agora mudou tudo. A bênção de Deus tem a ver com eu sair do meu sossego, sair do meu conforto e ouvir a voz de Deus. Os irmãos que estão aqui, graças a Deus que vieram, glórias a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Não tinha nada para fazer em casa? Lógico que tinha. Só de eu falar aqui, já pensar em mais de 10 coisas que estava para fazer, que era para entregar 1000 pendências, sim ou não? É coisa da casa, é coisa da família, é coisa do trabalho, é coisa de coisa e coisa de muita coisa para lá. Mas você falou, eu preciso dar um pulo na igreja rapidinho para ouvir a palavra de Deus, porque eu estou cansado, estou estressado. Se eu for fazer qualquer coisa lá, sem eu alimentar minha alma em vez de obedecer, vai dar tudo errado, vai fazer, né? Então Jesus entra no barco. Na hora que Jesus entra no barco de Pedro, ele já tinha encostado o barco na praia, já estava lavando as redes. Se Jesus ficou 1 hora ali dentro do barco dele, é 1 hora que ele podia lá estar deitado na cama dele dormindo. Se Jesus ficou 2, se Jesus ficou 3, porque a pregação de Jesus, né, Moisés, não era de 45 minutos. A pregação de Jesus, meu amigo, era uma pregação longa, mas que as pessoas ficavam atentas e concentradas, porque ali o Espírito do Senhor, o próprio Jesus, trabalhava poderosamente. Então ele pregou várias horas na casa de Pedro, sem Pedro estar lá. Agora ele está em cima do barco, dentro do barco de Pedro, com Pedro lá. Aleluia. Com Pedro lá. E eu tenho certeza que a pregação foi uma pregação especial, porque a qualidade da pregação de Jesus não caía. Não é igual os pregadores de hoje que no domingo se mata. É domingo. E na terça não, hoje eu vou mais
mas com calma, não é? Por isso que tem uns cultos que tem mais gente, outro que o povo quer ver o pregador em alto rendimento, sim ou não? Sim. Tem povo, né? O povo sabe quem dá mais o sangue e qual dia que dá mais o sangue. Então, a qualidade da pregação de Jesus estava subindo, estava alta, estava forte, né? O próprio Jesus, quando começou a orar no monte, teve uma oração que ele fez, que ele começou a orar, ele continuou a orar, e aí o poder da oração fez a roupa dele esbranquear, a roupa dele ficou mais alta do que a neve, ele continuou orando, e o poder de Deus foi aumentando, que o rosto dele virou como o sol, brilhava como o sol, e ele continuou orando. Elias apareceu, Moisés apareceu, ele continuou orando, e a glória de Deus desceu. Então a pregação de Jesus não caía. Quanto mais ele ficava, mais o poder de Deus se manifestava. Naquele barco, pode ter certeza que ele estava muito mais poderoso do que quando estava na casa de Pedro. E Pedro talvez não prestou atenção na pregação. Aqui já é a inspiração do pregador, né, meus amigos? Cansado, porque a Bíblia fala da parábola do semeador. A semente que cai no espinho não dá fruto. Aí quando Jesus vai explicar por que a semente não dá fruto, Jesus fala, por causa dos enganos das riquezas, dos cuidados deste mundo. Da pessoa que entra na igreja sobrecarregada de problema, principalmente crente velho, sobrecarregada de preocupação, ela acaba nem prestando atenção na pregação do Senhor. Eu não sei se Pedro prestou atenção naquela palavra, eu acho que não. Bravo, sem nada, a noite toda. Quem aqui, quando não dorme, fica estressado? Eu, irmão, misericórdia. E eu durmo bem, mas o problema é que o tempo não deixa eu dormir o tanto que eu quero. Eu não tenho problema de dormir. Meu corpo pede 12 horas, eu durmo 5. Está faltando. Está faltando 7 horas no meu sono aqui. Então imagina, né? Imagina Pedro, que a Bíblia mostra que o camarada era agitado. Quando foram prender Jesus, o que ele fez? Sacou a espada e cortou a orelha. Devia ser ruim de espada, né? Porque você vai para uma briga e vai arrancar a cabeça e corta a orelha. Ainda bem que foi corto. Se cortasse a cabeça, Jesus colava do meu jeito. Que pescador não tem habilidade com espada, né? Era bravo, mas é igual a nós. Quando está estressado, só faz coisa errada, né? E aí Jesus está lá pregando. Vamos ver aqui, ó, versículo 4. Quando ele acabou de falar, disse para Simão: vai ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. Olha para mim, está cansado. Quando as coisas não dão certo, quem fica frustrado, quem fica decepcionado quando as coisas não dão certo? Ó, quando os outros não ajudam, a gente fica chateado. Mas quando você já fez coisas que deram certo no passado, que agora não estão dando certo, você fica chateado. Como que antes dava? Como que antes eu jogava a rede, pescava? Eu joguei a rede em tudo, nos lugares que eu conheço, nos lugares que eu estou acostumado, e quebrei a cara. Você fica muito mais nervoso, muito mais chateado, doido para ir para casa. Naquela época não tinha telefone, mas se tivesse, ele não atendia. Era capaz de falar assim:
fala que eu não estou. Não quero ver, não quero saber, não quero nada. E aí Jesus fala: vai mais para dentro do mar, vai. Ele já estava agoniado, irmão. Já estava daquele jeito, entende? Vai mais para lá. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 5. Olha o que Pedro fala: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede, né? Então merece mais uma pausa aqui. A gente não está naquele primeiro amor gostoso que faz as coisas sem pensar, não é? Eu estava pensando, eu no primeiro amor, eu não ficava um dia em casa. Era segunda, era terça, era quarta, era quinta, era sexta, era sábado, era domingo, era segunda, era terça. Teve uma vez que eu trabalhava em Guarulhos, eu ia com eu pegava carona com 3 professores. Não tinha carro, era ruim para sair de Palmeiras e para Guarulhos, eu ia de carona. E aí, eu inocente, essas mulheres sempre perguntavam: o que você vai fazer sexta? O que você vai fazer quarta? O que você vai fazer tal dia? Eu sempre falava: vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Aí teve um dia que eu parei e falei: nossa, não, tem que ir para casa, estou só pó, vou para casa. Aí, o que você vai fazer sexta, Nelson? Eu falei: vou para casa. Não, vamos com a gente lá em Poá tomar um caldinho de feijão, sei lá o quê. Eu falei: que caldinho que é, rapaz? As mulheres clamaram o sangue de Jesus, porque, né? Olha como é que eu estava no primeiro amor, mas nem perturbação eu entendia que era perturbação, igreja. Vocês não estão entendendo? Depois que passa essa fase, você quer olhar na agenda e escolher que dia que eu vou, o que eu vou fazer, sim ou não? Pedro não estava no primeiro amor, não. Pedro, acho que ele nem tinha entrado no primeiro amor, ele nem estava crendo de verdade em Jesus ainda. Ele tinha Jesus como um mestre diferente. Chamaram Jesus de rabi, de mestre. E aqui ele falou: Jesus, puxa vida, eu considero tanto o Senhor, trabalhei a noite toda, tá bom, mas só porque você está falando eu vou fazer. Então, meus queridos e amados irmãos, é muito importante que mesmo cansado, mesmo fora do primeiro amor, a gente atenda ao chamado de Deus. E eu estou dando essa ênfase aqui porque lá em novembro, quem quer a bênção, fale glória a Deus. Um detalhe pode roubar a tua bênção. Um detalhe pode fazer com que você chegue em novembro e não receba nada daquilo que você pediu para Deus. E sabe qual é o detalhe? É aqui, ó, que eu vou ler agora para vocês, tá? Versículo 5, Lucas 5:5. Respondendo Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Aleluia. Cansado, desanimado, frustrado, doido para ir para casa, e Jesus sobe no barco, prega lá um bom tempo, depois manda ir com o barco mais para longe, e aí manda ele fazer justamente o que ele não queria. Quem já fez alguma coisa e falou assim: nunca mais eu faço isso de novo, porque deu errado? É muito comum você fazer, não deu certo, você não quer mais. Quantas pessoas deixaram de aprender violão porque foi aprender violão, aí errou, alguém deu uma risada
pegadinha lá, tirou um sarro, você encostou o violão, nunca mais voltou a tocar o violão. Você foi fazer um curso de corte e costura, ou de cozinha, ou de buffet, ou de corte de cabelo. Você foi fazer alguma coisa que era a tua vontade, deu alguma coisinha errada, tu abandonou e falou: não é para mim, eu não nasci para isso. Quantas coisas que a gente deixou para lá. E Jesus mandou ele fazer justamente o que ele tinha quebrado a cara. Talvez Pedro estivesse dizendo assim: ó, esse lago não dá mais peixe. Talvez Pedro estava falando assim: ó, cansei dessa vida de pescador. Talvez Pedro já estivesse pensando em virar agricultor ou pastor de ovelha, e vê Jesus falando: volta lá e faz o que você deixou de fazer. O Espírito Santo tem muitas bênçãos para dar para nós, irmão. A última palavra é de Jesus Cristo de verdade. Se Ele entrar na tua casa, milagre vai acontecer, ainda que você esteja fora dela. Se Ele entrar no teu barco, ainda que você não veja nem sinta, ainda que você não esteja prestando atenção, mas fica com Jesus, vem para a igreja, fica com o Senhor. O Espírito de Deus vai dar um jeito de te abençoar. Jesus foi lá na casa dele e não encontrou ele, mas nem por isso Jesus deixou ele de lado. Meu Deus, aleluia. Rogaram pela sogra. Talvez Jesus já foi lá, não foi nem pela sogra, mas para encontrar Pedro. Jesus foi lá para encontrar Pedro. Pedro já era um dos discípulos, já estava quando a água virou vinho. Quando a água foi transformada em vinho, Pedro estava lá no primeiro milagre. E aí rogaram por uma pessoa que não tinha nada a ver com o propósito real do reino, mas todos aqueles que vierem a Jesus, Ele jamais vai lançar fora. Pedro lança porque Jesus falou. Ele pega, versículo 6, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia a rede, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique, ia afundando. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e de Jesus. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homem. E havendo e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Então veja bem, nós temos objetivos aqui, sim ou não? Comprar carro, trocar carro, fazer uma reforma, comprar casa, adquirir aquele aparelho, fazer um estudo, ser promovido, vender alguma coisa. A gente tem os nossos objetivos. Pedro, ele tinha um objetivo aqui. Quando Jesus entra no barco dele e ele ouve Jesus, o objetivo dele é alcançado. Então, a bênção de novembro, que hoje representa novembro, e digo mais, de novembro, agosto, setembro, outubro, julho, junho, maio, a bênção do mês que vem, a bênção desse mês aqui ainda, depende da gente permitir
Jesus estar conosco, e não só estar conosco, mas de ouvir o que Ele fala para nós. E o que Ele fala para nós vai tirar a gente da zona de conforto. O milagre dele para nós vai movimentar a gente, vai fazer a gente dormir mais tarde, vai fazer a gente chegar em outra hora, vai fazer a gente abandonar certas coisas que a gente gosta de fazer. Você vai alcançar o teu objetivo, mas se você continuar falando com Jesus, o seu objetivo vai ficar desse tamanho. É tão difícil de você conseguir, era tão impossível para Pedro conseguir, que quando Jesus deu para ele, aquilo já não era mais nada. Ele se maravilhou, mas Jesus falou: olha, você vai ser um pescador muito mais importante do que aquele peixe. E ele largou aqueles peixes e seguiu a Jesus. Então que o Espírito de Deus faça cada um de nós voltar à prática das primeiras obras, deixar de ser doutor, deixar de ser esperto para a carne, esperto para a matéria, ter várias desculpas, várias justificativas, que é aquela arminha branca, né? Ninguém vai te matar por isso, ninguém vai te punir pelas suas desculpas, ninguém vai te jogar fora, nem fazer nada de ruim com você. Mas se você continuar com essas desculpinhas, a bênção de Deus pode não chegar na tua vida. Pedro e os discípulos que estavam ali largaram tudo e seguiram a Jesus de fato e para valer a partir daquele momento. Então, a gente precisa, irmão, ser aquele servo diferenciado, aquela serva de Deus diferenciada. O demônio tem que cair por terra, Satanás tem que tremer, porque você chegou no lugar onde você está indo. O ímpio tem que ver o brilho de Deus, e ele vai ver, porque o Espírito Santo falou aos nossos corações. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, essa oração é não pela bênção em si, não pela pesca, não pela aquela coisa que a gente quer de verdade, porque se a gente ouvir Jesus, o que a gente quer vai vir, sim ou não? Sim. Então essa oração é para a gente ficar sensível à voz de Deus, para a gente ouvir a palavra do Senhor. Amém, igreja? Então vamos orar. Vamos pedir para o Espírito Santo fazer a gente compreender a vontade dele. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa hora na minha fé com meu irmão, minha irmã, e juntos entramos em concordância, dizendo a Ti, Senhor amado, Senhor lindo, poderoso, abençoa o Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa a cada um de nós aqui, vai tirando, meu Senhor, a escama dos nossos olhos, vai tirando, meu Deus, a praga, desculpa, mentira, vai tirando a frustração, vai tirando, meu Deus, tudo aquilo que está em nós,
Você está saindo daqui diferente. O Espírito Santo falou poderosamente ao seu coração. Vamos para Jesus, para a igreja. Começa a ver ali, irmão. Glória a Deus, aleluia. Digam graças a Deus.